Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E, como sempre, eu já adianto que todos os assuntos trazidos nos meus vídeos são para propósito de entretenimento apenas e eu aconselho você a fazer a sua própria pesquisa e formar a sua própria opinião sobre esse assunto, tá bom? Não esquece também de já curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você goste desse tipo de conteúdo e fica até o final porque eu garanto que vai valer a pena cada minuto. O melhor está no final, hein? E dito isso, vamos ao que interessa. Primeiramente, eu quero dizer que eu acho sim que a Meghan Markle tem ótimas qualidades, como por exemplo o fato de ela ser uma mulher muito ambiciosa e determinada, que luta pelo que ela quer. E, independente do que seja, eu acho isso muito plausível e admirável, tá? Eu não vou me aprofundar muito no background da Meghan, porque já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Inclusive, você pode dar uma olhada se você se interessar. Eu vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Nós sabemos que a Meghan Markle tem muitos críticos por aí, e talvez o maior deles é o jornalista Piers Morgan. Foi ele quem apelidou a Meghan de Princesa Pinóquio e também foi o primeiro a apontar as várias falsas afirmações que a Meghan fez. A grande maioria dessas declarações foram dadas na entrevista para Oprah Winfrey e para a revista The Cut. A primeira delas é o casamento secreto da Meghan e do Harry. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa parte da entrevista com a Oprah, mas a Meghan ela afirmou que ela e o Harry tiveram uma espécie de casamento secreto, sem testemunhas, é claro, 3 dias antes de trocarem os votos na frente de todo mundo, aquele casamento que você viu na televisão. E que ela chamou o arcebispo de Canterbury, que é o clérigo mais poderoso e importante da Grã-Bretanha, para casar os dois. Abre aspas. Ninguém sabe disso. Mas ligamos para o arcebispo e apenas dissemos, olha, essa coisa, esse espetáculo é para o mundo, mas nós queremos a nossa união entre nós, disse ela. Mas a certidão de casamento, obviamente, provou que isso não era verdade. E, na verdade, isso é ilegal. Se isso tivesse realmente acontecido apenas com os 3, o arcebispo teria sido preso por infringir a lei. E, obviamente, o arcebispo teve que vir a público e ele confirmou mais tarde que isso não aconteceu. Ele disse, abre aspas, eu teria cometido um crime grave se eu assinasse sabendo que era falso. No caso, assinasse a certidão de casamento. Isso não são palavras minhas, são arquivos públicos que você pode encontrar facilmente na internet. Que a família real se recusou a ajudar a Meghan com a saúde mental dela. Durante a mesma entrevista com a Oprah, a Meghan caiu em prantos, dizendo que às vezes ela sentia que não queria mais nem estar viva. Mas quando ela pediu ajuda para a instituição, que ela chama de A Firma, ela foi informada pelo palácio que ela não poderia obter ajuda porque não seria bom para a instituição. Acontece, gente, que ao longo dos anos, vários membros da realeza buscaram ajuda, incluindo o próprio marido dela, o príncipe Harry. O Harry até liderou uma iniciativa bem importante chamada Heads Together, com a instituição de caridade Mind, para acabar com o estigma aí da saúde mental. Sobre isso, o Piers Morgan falou, abre aspas, eu acho impossível acreditar que você teria 2 pessoas no palácio que seriam tão insensíveis como a mulher grávida dizendo a eles que ela estava se sentindo assim. Mas também há a posição do príncipe Harry em tudo isso. Ele está ligado a muitas das maiores instituições de caridade de saúde mental de toda a Grã-Bretanha. Ele não esconde o seu desejo de que todos os que se sentem deprimidos, ansiosos ou com pensamentos de morte obtenham ajuda imediata. E ainda assim, aqui estava sua esposa, que se diz estar se sentindo constantemente deprimida, e o príncipe Harry nunca procurou ajuda, nunca fez nada. Eu acho isso muito difícil de acreditar, francamente, disse ele. Também foram relatados que a Meghan recebeu sim ajuda da ex-confidente e conselheira da princesa Diana, Julia Samuelson, e teve seu próprio terapeuta. Isso são dados públicos que você pode checar por si só. Diversos dos especialistas também em realeza afirmaram que isso não poderia ser verdade e que, na verdade, a realeza sempre incentivou muito as pessoas a procurarem ajuda para problemas de saúde mental. E se você pensar, também não faz muito sentido, porque praticamente todos os membros da família real sempre tiveram ajuda terapêutica, incluindo o príncipe Harry, a princesa Diana, que fazia visitas constantes ali ao terapeuta, o príncipe Charles e vários outros membros da realeza. Como eles então poderiam negar ajuda a Meghan, ainda mais ela estando grávida? E o Harry, o que ele fez? Ele era um membro de várias dessas instituições que eu citei e não fez nada para ajudar a esposa dele?
Eu não duvido jamais que ela tenha sim passado por esses momentos obscuros na vida dela, principalmente na gravidez, que você fica muito sensível. Isso é algo que ninguém nem pode pensar em questionar, mas que ela foi negada ajuda é extremamente fora da realidade. Não dá mesmo para acreditar. Que a Meghan foi silenciada. Um dos momentos de destaque desse bate-papo aí com a Oprah foi quando a apresentadora perguntou se a Meghan estava silenciosa ou silenciada. E a Meghan ali discretamente disse que era o último. Durante esse tempo que ela disse estar sendo silenciada, ela editou a revista Vogue britânica, que é a mais importante do Reino Unido. A Meghan também fez 73 aparições públicas oficiais, muitas das quais ela deu discursos, entrevistas durante todo esse período. O Piers Morgan também falou como a Meghan ligou para a emissora em que ele trabalhava para poder reclamar do que ele estava dizendo na época sobre ela e pediu a cabeça dele para a emissora. E por isso, a emissora que ele trabalhava exigiu que ele emitisse uma nota pedindo desculpas, afinal a Meghan estava ali pedindo a cabeça dele, o que ele recusou. Ele disse que não pediria desculpas a ela porque ele só estava falando verdades. Então, por isso, ele teve que pedir demissão da emissora. Ou seja, isso não são atitudes de uma pessoa que está sendo silenciada. O problema é que a Meghan confunde silenciamento com protocolo e regra a ser seguida. A realeza britânica não é a calçada da fama, onde você acha que simplesmente pode ir a um programa de TV e reclamar que o seu café está frio. Isso é a maior prova de que a Meghan é uma pessoa extremamente mimada e acha que o mundo todo tem que girar em torno dela. Que o Harry queria mais privacidade vivendo em Los Angeles. A Meghan e o Harry alegaram continuamente que não tinham privacidade no Reino Unido e queriam uma vida muito mais privada. Então eles se mudaram para os Estados Unidos alegando que era para escapar dos olhos do público. A Meghan disse isso claramente em todas as entrevistas dela. Mas assim que eles chegaram em Los Angeles, o Harry já participou do programa no Late Late Show com James Corden. E nessa participação dele, ele fez já um passeio de ônibus, aquele ônibus aberto por Beverly Hills. O Piers Morgan, então, apontou outro exemplo de onde os dois evitavam praticamente a sua própria privacidade. Abre aspas. Nós sabemos que há poucos dias após a entrevista da Oprah, o Charles e o William ligaram para o príncipe Harry para discutir sobre a entrevista ali da Oprah. E a razão pela qual nós sabemos dessa informação é porque a primeira coisa que eles fizeram foi ligar para Gayle King, que é a melhor amiga da Oprah e que apresenta um programa na CBS, que então, no dia seguinte, transmitiu para o povo americano que não apenas Charles e William ligaram para Harry e Meghan, o que por si só já é uma invasão de privacidade, mas também que as ligações não foram construtivas, não foram a lugar nenhum. Abre aspas. Você poderia confiar em um membro da sua família que toda vez que você liga para eles imediatamente ligam para uma âncora de um grande programa de TV americano e contam tudo? Disse o Piers Morgan. Então, novamente, hipocrisia completa, invadindo a privacidade de outras pessoas sempre que lhes convém. Mas isso já era de se esperar, já que eles não estão ganhando tanto dinheiro através do talento, disse ele. Olha, eles nunca quiseram privacidade, porque no momento em que os dois deixaram o Reino Unido, a última coisa que eles fizeram foi buscar por privacidade. A Meghan, ela tem aparecido ali em diversos programas, várias capas de revistas com entrevistas e declarações bem controversas e íntimas, sem contar o podcast bizarro dela, onde ela conta várias coisas ali da vida pessoal dela. E tem também o documentário na Netflix que vai ser sobre a vida dos dois e que vai ser lançado em breve. Isso não é querer privacidade. Que a Meghan teve o passaporte apreendido pelo palácio. Nessa mesma entrevista da Oprah, a Meghan afirmou que ela foi forçada a entregar o seu passaporte à família real quando ela começou a namorar o príncipe Harry. Abre aspas. Quando eu me juntei a essa família, foi a última vez, até chegarmos aqui, que eu vi meu passaporte, minha carteira de motorista e minhas chaves. Eu não vi mais nada disso, disse a Meghan. No entanto, gente, um relatório publicado pelo jornal The Sun disse que esse não era o caso, pois ela e o Harry foram em um total de 13 férias juntos, incluindo para Ibiza e Amsterdã, antes que os dois deixassem o cargo na realeza. Ela também disse que não podia simplesmente sair,
Mas aí, milagrosamente, ela pegou outros 14 voos, alguns deles no jato particular do Elton John, junto com o Harry apenas. Ela também viajou sem o Harry para Nova York e Toronto. Imagina só se ela tivesse livre, hein? Tinha ido a Marte e voltado. Que o Art, o filhinho mais velho dela, foi recusado o título real por causa da cor da sua pele. Esse foi um dos assuntos mais polêmicos dessa entrevista e que fez com que diversas pessoas atacassem os membros da realeza. E a Meghan disse que houve várias conversas enquanto ela estava grávida, em que um membro da família real estava falando ali sobre a possível cor da pele da criança. A Meghan, claro, se recusou a dizer quem era essa pessoa ou essas pessoas que teriam dito essas coisas. Mas aí o Harry também foi perguntado depois, mas a versão dele era diferente da Meghan. Ele disse que a conversa aconteceu no início do seu relacionamento com a Meghan, enquanto a Meghan disse que foi quando ela estava grávida. Aí já houve a primeira divergência. A Meghan também afirmou que a família real recusou o direito de primogenitura de Archie, de ser um príncipe, e sugeriu que foi por causa do tom da pele dele. No entanto, de acordo com o protocolo real, o Archie ele só poderia receber um título de príncipe quando o príncipe Charles assumiu o trono, o que aconteceu recentemente. O rei George V emitiu um mandado em 1917 que apenas descendentes reais que estão na linha direta de sucessão podem ser feitos príncipes, o que não era o caso de Archie na época. Na época, ele era o 7º na linha de sucessão, ou seja, o protocolo foi assinado em 1917, acho que é um pouquinho antes do Archie nascer, não é, gente? O Piers Morgan disse, abre aspas, agora não sabemos quem era, não sabemos qual foi o contexto dessa conversa. O pai da Meghan é branco, a mãe da Meghan é preta. Que cor seria o bebê? Acho que é uma pergunta até inocente. Na versão do Harry, isso aconteceu 2 anos antes da versão da Meghan. Ela não ouviu, não sabemos o contexto, não sabemos o que foi dito. O que vocês acham disso? Que o Archie foi negado proteção 24 horas por dia porque ele não era um príncipe. A Meghan disse que negaram segurança ali particular 24 horas por dia pro Archie só porque ele não era um príncipe. Mas o Archie não poderia ser príncipe até que o príncipe Charles, pai do Harry, se tornasse rei. Qualquer que seja a cor da pele dele e da mãe dele. Isso está registrado há mais de 100 anos. Nem todos os membros da realeza titulada têm garantia de segurança paga com dinheiro público. O príncipe Andrew, por exemplo, que é filho da rainha, ele paga pela proteção das filhas dele, por exemplo. E o príncipe Charles, a Camila, o príncipe William, Kate Middleton e os seus 3 filhos recebem segurança 24 horas por dia porque eles estão na linha direta de sucessão. Então, mais uma vez, não tem nada a ver com a Meghan. É um protocolo assinado há mais de 100 anos atrás. Seguindo a regra original, não faz sentido que eles abram uma exceção para o Archie, porque ele está bem abaixo da linha de sucessão, depois de todos os seus primos e o seu pai. Complicado, hein, Meghan? Que a Meghan não conseguiria ter privacidade para levar os seus filhos à escola no Reino Unido. A Meghan disse na entrevista para o The Cut que se o Archie estivesse na escola no Reino Unido, ela nunca seria capaz de buscá-lo e deixá-lo na escola, sem ter cerca de 40 pessoas da imprensa tirando fotos. No entanto, existem regras rígidas que regem a imprensa e que impedem que fotos de crianças sejam tiradas na escola. Quaisquer fotos tiradas de crianças reais geralmente são pré-arranjadas com um fotógrafo e uma câmera. Nos últimos 5 anos, nenhuma imagem do príncipe William e da Kate levando qualquer um dos seus 3 filhos para a escola foi publicada pela imprensa, apesar do fato de eles deixarem os filhos na escola todo santo dia. E só para constar, como a hipocrisia reina aqui, nessa mesma entrevista em que a Meghan disse que não poderia levar seus filhos à escola e que ela queria proteger seus filhos da imprensa, ela levou a jornalista que estava entrevistando ela nesse dia para buscar o seu filho Archie na pré-escola. Está descrito na própria matéria da revista. O Nelson Mandela. Também para a revista The Cut, a Meghan disse que na estreia do filme O Rei Leão em Londres, em 2019, ela conversou com um ator sul-africano que fazia parte ali do filme, que ele a puxou e disse, abre aspas, ele olhou para mim e era como uma luz. Ele disse, eu só preciso que você saiba, quando você se casou dentro dessa família, nós nos alegramos nas ruas da mesma forma que fizemos quando Mandela foi libertado da prisão. Fecha aspas.
Lembrando que o Nelson Mandela, gente, é considerado aí o mais importante líder africano e já foi o presidente da África do Sul e vencedor até do Prêmio Nobel da Paz. Mas claro, a imprensa logo foi atrás aí e descobriu que os únicos 2 sul-africanos no elenco do filme é o Dr. Kane, que era dublador no filme, que disse que nunca conheceu a Meghan Markle, e a Lindsay Mackes, que cantou para o filme e disse que foi à premiere em Londres, mas ela não chegou a falar com a Meghan Markle. Abre aspas. Eu nunca conheci a Meghan Markle. Isso parece uma gafe dela, disse o Kenny ao Daily Mail. A Meghan fala umas coisas meio hilárias, não é, gente? Comparar ela mesma, o casamento dela com a libertação de Nelson Mandela, é até meio que inacreditável. E mesmo assim, gente, se alguém tivesse dito isso a ela, tem que ter muita coragem e muita mania de grandeza para revelar isso em uma entrevista, não é? Eu ficaria sinceramente com vergonha, constrangida. Que a Meghan não participou do livro Finding Freedom. Lembrando que Finding Freedom ou Encontrando a Liberdade falam bem do Harry e da Meghan. Então, quando o livro foi publicado, um porta-voz do casal disse à Press Association, abre aspas, o Duque e a Duquesa de Sussex não foram entrevistados e não contribuíram. Mas aí, mais tarde, durante uma audiência judicial em que a Meghan ali processa um jornal britânico por publicar uma carta que ela enviou para o pai dela, os advogados da Meghan disseram novamente que ela não teria colaborado com os escritores, mas durante a mesma audiência foram revelados vários e-mails que a Meghan enviou para os autores do livro. A Meghan teve então que pedir desculpas ao tribunal, alegando que esqueceu dos e-mails que ela tinha enviado para os autores. Me diz aí se dá para acreditar numa palavra que essa ser humaninha diz, gente. Que a Meghan cresceu como filha única. Durante a bendita entrevista com a Oprah, a Meghan disse que teve uma infância crescendo como filha única, o que, é claro, foi logo ali apontado como não sendo verdade, já que a Meghan tem meios irmãos por parte de pai, que estiveram presentes, sim, durante a infância e a juventude dela. O que acontece é que a meia-irmã da Meghan, a Samantha Markle, não gostou dessas declarações da Meghan e a processou por difamação. Samantha Markle entrou com uma ação contra a Meghan pedindo $75 mil, alegando que a declaração de Meghan de que ela cresceu como filha única era difamatória, porque Meghan fez sua meia-irmã parecer uma oportunista da pior espécie, que queria lucrar com o parente famoso. É isso mesmo que você ouviu. Eu achei que tivesse realmente limites para esse tipo de coisa, mas aparentemente não existe limites para a família trambiqueira da Meghan. Então a Fox News publicou que Meghan negou aquela semana que ela tinha mentido para Oprah sobre ser filha única e que Meghan, na verdade, fez uma declaração subjetiva sobre como ela se sentia em relação à infância. O que eu acho que é até válido, mas sabendo como a Meghan é, parece realmente que ela não queria mesmo mencionar ali os irmãos. E falando em irmãos, tem outra mentira sobre eles. No ano passado, a Meghan dispensou a sua meia-irmã, Samantha Markle, a mesma bendita do processo, dizendo que não havia por pelo menos 18 ou 19 anos. Mas aí a Samantha mostrou uma fotografia dela junto com a Meghan sorrindo e se abraçando ali durante a formatura da Samantha em 2008, ou seja, 13 anos atrás. Eu também não sou muito boa com datas não, mas errar 5 anos também já é demais, né? Que os trabalhos dela na TV nunca foram planejados. A Meghan e o Harry disseram que trabalhar com as empresas de TV como a Netflix não fazia parte do plano deles quando eles planejaram se mudar para os Estados Unidos. No entanto, foi revelado pelo Spotify que os dois começaram a falar com eles no início de 2019. A Meghan também já estava conversando com a Netflix em 2018, ou seja, tudo isso quando eles ainda estavam na realeza. Então, é bem claro que todos os acordos milionários que eles fizeram foram o real motivo para os dois saírem da realeza, porque obviamente eles ganhariam muito mais fora dela. Agora, a melhor de todas. Nunca ter pesquisado sobre o Harry ou a família real online. Quando a Meghan e o Harry ficaram noivos em novembro de 2017, ela alegou que mal sabia quem ele era quando eles se conheceram. Abre aspas. Eu não sabia muito sobre ele, então a única coisa que eu perguntei a ela, quando ela disse que queria nos apresentar, foi que eu tinha uma pergunta. Eu disse, bem, ele é gentil? Porque não faria sentido nenhum se ele não fosse gentil.
A Meghan também insistiu que não fez nenhuma pesquisa sobre a monarquia antes de se casarem. Mas, de acordo com os autores de Finding Freedom, a Meghan realizou sim pesquisas completas no Google sobre o Harry. A Meghan também conhecia a princesa Eugenie, que é prima de Harry. E a melhor amiga de escola dela, Enoch Pride, disse ao Daily Mail que a Meghan era fascinada tanto pela família real quanto pela princesa Diana. A Nina disse que elas duas viajaram para Londres na adolescência e até tiraram várias fotos em frente ao Palácio de Buckingham, a ex-casa do Harry, e todas as fotos estão na internet aí para todo mundo ver. Outra amiga de infância da Meghan, que se formou junto com ela, afirma que ela sempre foi obcecada pela realeza e tinha sonho de ser a princesa Diana 2.0 e que fica muito feliz que ela finalmente realizou o sonho dela. Outra ex-amiga da Meghan, chamada Lizzie Cundy, que é uma apresentadora de TV britânica, disse que a Meghan sempre quis um homem inglês. A Lizzie e a Meghan se conheceram em um evento beneficente em 2013, no mesmo ano em que a Meghan terminou seu casamento. Abre aspas. Ela disse que não estava satisfeita com os rumos da sua carreira em Hollywood. Ela me disse que queria estar em um reality show inglês e que queria um namorado inglês. Você conhece algum cara famoso? Perguntou a Meghan. Eu estou solteira e realmente amo homens ingleses. A Lizzie disse que a Meghan também explicou que ela só poderia estar na série Suits por mais algum tempo e que Hollywood era um lugar realmente brutal. Ela não fez um grande avanço na carreira e disse que se sentia em casa em Londres e que ela estava de olho no programa de TV Made in Chelsea, uma série que narra a vida ali de jovens ricos que vivem em Londres. A Meghan queria fazer parte do Chelsea tanto na tela quanto fora da tela, segundo a Lizzie. Abre aspas, ela trabalhou duro para entrar nesse círculo social. E através desses círculos, ela acabou conhecendo pessoas que eram amigas de Harry. A Lizzie disse que mandou mensagem para Meghan depois que soube que ela estava ali saindo com o Harry. Abre aspas, eu mandei uma mensagem dizendo, meu Deus, eu vi sobre o Harry. E ela respondeu, sim, eu sei, vamos tentar ficar. Depois disso, ela simplesmente parou de falar comigo, disse a Lizzie. E aí, gente, eu acho que já deu, né? Me conta aí o que vocês acharam de todas as mentiras da Meghan Markle, se vocês ficaram surpresas com algumas delas. Bom, eu já adianto que não fiquei surpresa com nenhuma. E eu agradeço demais vocês terem ficado até aqui. E se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que gosta desse assunto, eu vou ficar muito feliz. Não esqueça de curtir o vídeo e comentar sua opinião aí embaixo, tá bom? Muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!